Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Vamos a isso. Oi? Assistiu a música do jingle? Sim, já não me lembro. Temos de trocar, não é? As pessoas dizem há muitos anos para trocarmos. Há quem goste. Pois é. O público divide-se entre... Vocês achavam que devíamos mudar a música ou manter? Manter? Já reagem tipo cãozinho Pavlov quando ouvem, não é? Sim. Ainda bem, dá menos trabalho. Gosto dessa opção. Então, boa tarde a todos, não é? E obrigado por terem vindo. Muito obrigado para virem ver isto, que é só uma gravação de um podcast ao vivo, não é? Sois muito generosos de estarem aqui. Guilherme, queres dizer o nome desta livraria? Buchholz. É assim? Essa é a nossa dúvida, que é, diz-se Buchholz ou Buchholz? Buchholz. Ninguém sabe? Ninguém sabe. Nem as pessoas que cá trabalham. Eu acho que deve ser alemão. Achas que é alemão? Não faço ideia. Pode ser, mas pode ser tipo holandês. Tá bem. Holandês não. Bem, estamos aqui nesta livraria. Sim, neste sítio com livros. E, Guilherme, tu sabes que nós... deixa-me só dizer isto, que é, eu estou com uma pequena lesão no pescoço e o Guilherme está muito doente. Estou um bocadinho. Tomei um Benuron e um Brufen e um copo de vinho do Porto. Agora vamos ver o que é que dá. Tomaste Benuron e Brufen ao mesmo tempo? O espaçamento de 1 hora. Por aí. Pensava que era 4 horas um, 4 horas outro. Normalmente é, mas eu decidi experimentar. Eu não acredito no que os médicos dizem, não é? E como vocês sabem, alguns de vocês devem ter ouvido os últimos podcasts, nós temos de falar de temas complexos, profundos, de cariz filosófico até, não é? O sentido da vida, a felicidade, buracos negros, a origem do universo. E eu acho que devíamos manter esse denominador comum. E queria-te perguntar, vinha para cá pensar nisso, o que é que tu achas dos homens que arranjam as sobrancelhas? Ok. Parece-me um tema bastante importante. E eu hoje, por acaso, estava a parar a barba e olhei para as minhas sobrancelhas e elas estão... Não sei se consegues reparar. Estão tipo parabólicas, né? Tem assim umas antenas. As tuas sobrancelhas já se despenteiam também. Com a idade vais ficando com mais pelos onde... Já, pentar um pelo aqui. Sim. Né? E nunca arranjei as sobrancelhas, no sentido de arranjar, mas às vezes vou ao barbeiro e ele decide pôr-me o pente aqui e rampar assim as sobrancelhas. Okay. E eu fico sempre com algum receio. Fico logo com vontade de despar umas pizzas, não é? Fico logo a gostar de musicais. Ok. Não, mas há um problema com a idade, alguns homens que estão aqui saberão isso, que é com a idade inverte-se e tu deixas de ter cabelo, inverte-se a lógica da pelosidade e tu deixas de ter cabelo onde queres, que é tipo na cabeça, não é? Sim. E começas a ter cabelo onde não queres, que é nas orelhas, por exemplo. Isso vai se agravando com a idade. Portanto, um apararzinho, tudo bem. Mas eu digo mesmo arranjadas. Tu olhas para a cara de um gajo e dizes, ele arranja as sobrancelhas. Arranja mesmo arranjado. Estás a ver assim, com aquela coisinha. O que é que tu achas disso? Não sou a favor. Sim. Não gosto. Vou confessar que não gosto. Fico com algum... Não é preconceito, mas parte logo do princípio de algumas coisas sobre aquela pessoa. E não só sobre a orientação sexual. Apesar de... Mas sabes que há um tipo de sobrancelha. Que uma pessoa pensa... Mas há imensos jogadores de futebol que supostamente são heterossexuais e arranjam as sobrancelhas. Não achas que estás a ser vítima de masculinidade tóxica? Estou, sim, é um preconceito, atenção. Eu acho que mudou. Pode ser um bocadinho uma metrosexualidade, que nada tem a ver com a orientação. Mas não gosto de ver aquelas assim muito acertadas. Agora, imagina, tens uma monocelha, arranja as sobrancelhas. Mais vale. Sim. Alguém aqui arranja as sobrancelhas, homens? Ninguém... Arranjar assim bem arranjadinho.
também depois desta coisa que tu disseste não ia assumir, não é? Não há mal nenhum. Mal nenhum. Mas assim, eu queria simplesmente expor, Guilherme, que para mim é uma questão estética. Mas tu fazes aqui. Não faço. Não fazes? Não. Não? Não, eu é que nasci a caminho de ser monossobrancelha e provavelmente ainda tenho aqui uns pelinhos. Porque tenho aqui pelos. É como, tens ar de quem devia ter mais pelos aí. Não, mas não faço. Mas se tivesse monocelha, faria. Aqui assumo. Já às vezes estou ali a parar a barba, vejo aqui, passo o gajo para lhe dar aqui. Estás a ver? Tu passas a gilete entre as sobrancelhas? Não, gilete não, mas sou o gajo para lhe dar a máquina aqui. Estás a ver? Então Se tu vir é que que está tens aqui um monocelha. pelo- É uma monocelha muito leve, Ok. né? Mas tenho Pronto, pelos mas aqui. é isso. Mas é muito raro, imagina, 3 ou 4 vezes que fiz. Ok. Pensei, deixa eu cá ver. Só que depois um gajo começa tipo, mais um bocadinho, e eu não meto nisso. E quando dás por isso parece o Cristiano Ronaldo. Sim, não é? ou acabas Que com é- sobrancelhas a Hitler, que é Ou então- uma chatice. Ou então com um riscozinho só de lápis, estás a ver? Sim. Mas eu estava a dizer que para mim é uma questão estética. Tu és homem com muitos preconceitos, como mostraste agora, não é? Uhum. Mas eu simplesmente acho feio, não tem a ver com a masculinidade, a orientação sexual, nada. Acho feio. Portanto, eu estava a pensar, o que é que seria o equivalente numa mulher a fazer as sobrancelhas? E sabes para não ir para o clássico, aquelas unhas, uma de cada cor e com um anelinho a furar a unha, já Sim. falámos bastante disso, pelo menos 4 ou 5 vezes. Pensei que são as pestanas postiças, que estão muito na moda. Só que há pestanas postiças que tu não notas que são Não, postiças. todas aquelas que tu notas. Agora, aquelas que notas, Sim. sim, que parecem espanadores. Seria a mesma coisa? O mesmo nível de Eu acho que é diferente, porque piruzeira? aí não tem... Pode ser o mesmo nível de piruzeira, mas não tem a mesma conotação, não é? Que o homem, quando arranja as sobrancelhas, bem arranjadinhas, tem uma conotação e um Nem preconceito sempre, da é isso que eu sociedade. estava a dizer. Não, mas há um preconceito da sociedade. Ok. Não quer dizer que seja verdadeiro. Não é só a questão de ser bimbo. A mulher, quando põe isso, não é? Essas unhas, ou o que seja, ou as Extensões? pá, extensões, há umas que não notas, não é? Aquelas da Shein, é pá, já. Mas eu estou a falar de Complicado. todas aquelas em que tu notas. Que tipo, essa pessoa entra lá e tu notas que ela tem esses acessórios todos. Mas lá está, não tem a mesma conotação, tem só a conotação bimbo. Não tem a conotação. Imagina, se ela usar um casaco de ganga e umas calças de ganga, tiver toda de Mas- ganga, mas nem- já tem a Mas nem, conotação. mas nem para toda a gente. Eu sei que este tema está-se a alongar demais. Mas nem para eu acho que vai toda- ser uma hora sobre isto. nem toda a gente, quando vê um homem de sobrancelhas, lhe aplica essa conotação que tu estás a aplicar. Não. Tu não és a sociedade inteira, Guilherme. Não sou. Mas sou uma parte. Ok. Sou uma parte. O que me faz confusão é as pessoas que se olham ao espelho antes de sair de casa, porque toda a gente olha, do feio ao bonito, do bimbo ao elegante. O bimbo também olha ao espelho antes de sair e diz: é mesmo isto. Estás a ver? Sim. E é uma coisa que me faz. Há pessoas que tu vês na rua e que tu pensas como é que ela se olhou ao espelho antes de sair de casa e pensou: ai, é mesmo isto. Estou mesmo bem. Isso faz-me alguma confusão. No entanto, é bonito, dá uma diversidade. Já que estamos a falar de masculinidade, eu aprendi uma coisa recentemente, que deve haver poucas coisas, quer dizer, haverá algumas, mas menos sexys do que um homem com um carrinho de bebê vazio. Passo a explicar. Quando tu estás com o carrinho de bebê e está um bebê ou uma criança lá dentro, ainda tens o benefício da criança ser engraçada e uma miúda dizer rir-se para o bebê e tal, olha, o pai está a cuidar dele. Sempre que eu vou com o carrinho de bebê vazio buscar o meu filho à escola, torno-me não só completamente invisível, mas quase desprezível, que é do género. Ele nem sequer tem nada para mostrar. Estás a ver? Anda aqui com um carrinho de bebê, Sim. é pai, portanto não está acessível. Pode ter ficado não no está carro, acessível, não é? hã? Pode ter ficado Pode fechado no ter- carro. Pode ter ficado fechado. Não tem nada para mostrar, portanto não tem a parte fofa, está ocupado e claramente já passou da meia-idade. Portanto, eu compreendi que dos momentos em que eu sou menos atrativo para as mulheres é quando estou com o carrinho de bebê vazio. Não sei se concordo. Porque não partindo do princípio que tens um bebê, imagino, porque se não tiveres, já, creepy. Sim. Estás a ver? Mas partindo do princípio que tens um bebê, que estás sozinho, com o carrinho do bebê sozinho, poderás facilmente ser um pai solteiro ou divorciado. Não é isso, não é essa vibe que eu sinto quando passo pelas pessoas. Achas que não? Não. Mas pode ser uma desilusão, porque vão à espera de encontrar um bebê. Pode ser. Era a mesma coisa que eu ir na rua com a trela da Zaya sem a Zaya, não é? Era só estranho. Era um maluco. Era. Pode ser assim que as pessoas E olham para ti. pessoas que andam com os cães em carrinhos de pacão. O que é que tu achas disso? Nunca vi, a não ser no Nunca Instagram. vi? No Instagram, Só vi ok. no Instagram.
mas acho estúpido. Porque o cão sabe andar, não é? E até lhe faz bem andar. Sim. Portanto, acharia estúpido. Mas nunca vi ao vivo. Já viste? No Brasil vi algumas vezes. E cá acho que também já vi. Mas no Brasil há uma grande indústria, é o segundo país do mundo que as pessoas gastam mais dinheiro a seguir aos Estados Unidos em coisas para cães e gatos. Ok. Há imensas pet shops. E então há muitos... Eu lembro de uma vez ir comprar ração para a minha cadela e dizerem: você não quer um pouco de sorvete? Pá, eu disse: não abusemos, não é? Tipo, Sim, sim. Tenho aqui biscoitos. sim, biscoito já chega. Sorvete. Muito bem. Por falar em filhos, vi um filme, não estamos na altura de sugestões, mas vi um filme espanhol ou argentino que era A Mesa de Café, acho que é assim que se chama, não sei que ideia comedor é. E que acho que tu que tens um filho pequeno, é horrível o filme, em termos de ser forte. Não posso dizer muito porque dá spoiler, mas é um filme de terror, sem nada paranormal, mas é só uma construção de tensão sobre uma coisa que acontece a Jesus e Maria, que é o casal que se chama, deve ter uma conotação religiosa ali, umas metáforas, e que têm um recém-nascido. E é muito giro, vejam, se quiserem ter pesadelos, especialmente se tiverem filhos. Para mim foi uma comédia, aquilo está como... Muito bem. Antes de avançar ainda para os temas principais, queria-te só fazer mais uma nota, destas pequenas notas do dia-a-dia, que no outro dia fui almoçar a um restaurante chinês e reparei que nas televisões estava a passar uma mesa de comentário na TVI, não era sequer no Correio da Manhã, na CMTV, em que 4 pessoas, havia aquele quadriculado, aquele mosaico, estavam a comentar o caso José Castelo Branco. E na outra estava a passar, não sei se era em direto ou se era não sei se aquilo aconteceu no mesmo dia, mas a tomada de posse do novo presidente do Futebol Clube do Porto. Ok. E estava a pensar nisto, e disse, sendo que nesse mesmo dia soube que vai haver mais um canal de notícias chamado News Now. Sim, é de quem? Que tinha que ser em inglês, que é da CMTV também. É da CMTV, exato. E nesse mesmo dia fui treinar ao ginásio e vi várias pessoas a fazer fotos a si próprias e uma delas estava na passadeira a filmar-se e a fazer duckface. Okay. E neste desconchave mental total deste mundo de espetáculo e que nós estamos constantemente, as pessoas estão constantemente a consumir informação, não necessariamente conhecimento, mas informação e entretenimento, e agarradas aos seus telemóveis, estava a pensar, não achas que isto pode ser uma experiência psicológica global que nunca antes feita? Porque estamos todos, ou seja, a maioria das pessoas estão todas a fazer isto por uma espécie alienígena superior e que está a ver como é que funciona. Pode ser, é o que falámos no último episódio, não é? Se estivermos num universo simulado, eles devem estar mesmo. E onde é que isto vai parar, não é? Devem estar mesmo contentes. Mas, sim. Mas a verdade é, eu gostava de saber se o José Castelo Branco bate na velha ou não. Tenho algum interesse macabro. Claro. Não, o interesse macabro tem, mas achas que é preciso 4 comentadores em mosaico a comentar isso? Acho que sim. Acho que sim, acho que é um tema importante e acho que é preciso as várias perspectivas. E agora há tipo escutas de telemóvel. Apareceu-me hoje no Instagram que era o gajo a conversar com um gajo que eu não sei quem é, a dizer que tinha uma forma de comprar o palacete da Betty, mas que ele tinha que mandar o filho ao hospital falar com a Betty. Mas eu que estava a dizer, mas isso é ilegal, eu não posso fazer isso. E o outro, não, podes, eu dou 30 mil euros, conseguis convencer, não sei. Mas assim, nós temos de ter em conta e é uma novela gira. Que tudo bem às escutas, mas quer dizer, ele tem um vídeo, uma sextape, não é? E portanto não é nada de novo. O que é que são escutas ao pé de uma sextape? Pois, a sextape não era nada ilegal, não é? Não era trafolhiços. Era só mau gosto mesmo. Era só nojento, sim, era só nojento. Mas, não sei, eu sei que tu, e quem ouve o podcast sabe isso, o Guilherme tem um gosto particular pelo fim do mundo. Aquela ideia de... Ele foi profético, disse que vinha aí uma pandemia, já auspiciou a vinda de um cometa, portanto eu estou só à espera. Foi agora. Foi o primeiro sinal. Só que muito pequenito, uma mexuruquice. E
Portanto, eu acho que no fundo, quando nós falamos destes temas, tu dizes sempre, eu gosto de tal, tu no fundo estás mesmo à espera da degeneração total da espécie humana. Epá, tenho alguma curiosidade para ver para onde é que isto vai. Tenho, não vou mentir. Mas é aquilo que já falámos. As coisas parecem piores, mas têm ficado sempre melhores. Não é? À escala mundial, sim. o mundo está melhor em vários indicadores. Mas eu acho que vamos viver tempos estranhos. Meio Black Mirror. Acho que já estamos a viver, não é? Eu no outro dia E agora estava... com aquilo que temos falado já várias vezes, da inteligência artificial, do que é que seja, acho que vai, tipo, as redes sociais vieram trazer um mundo totalmente diferente, não é? E mais essa distopia, a pessoa a fazer duckface na passadeira e outra série de coisas, e eu acho que agora estamos a viver uma revolução que ainda vai ser mais estranho, até nós nos adaptarmos. Mas também pode Não sei haver um se será- ajustamento. É isso, eu acho que sim, acho que vai haver. Mas acho que vai ser muito divertido até se ajustar. Mas vai haver, ou seja, já existe, não é? O aumento de doenças, doenças não, mas de problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, automutilação, suicídio. Mas isso não é necessariamente mau, não é? Porque nós, como espécie, quebrámos a seleção de Darwin. Não é? Conseguimos fugir disso. Achamos que... Fugimos um bocadinho, não é? Pões uma cena nas esquinas, para almofadar. Sim. Não é? Antigamente os recreios das crianças tinham seringas. Agora tem aquele chãozinho mole para caso caias do baloiço. E as redes sociais estão outra vez a trazer a seleção natural. Mas também estão... Imagina, se tu te matas porque não tens likes suficientes, até que ponto é Mas mau? também estão a dar poder e voz e palco e dinheiro a pessoas medíocres e pessoas que causam dano a outras. Sim, mas isso sempre houve, não é? Os vendedores da banha da cobra. E religião? Sim, a religião, o que é a sim, religião? a religião. Isso não me preocupa muito, por acaso. Mas há um lado, às acho vezes há um lado... que vai demorar. Sim. A Há ajustar. um lado irónico nisto. O que eu vejo é que nós todos às vezes temos quase uma falta de noção. E, por exemplo, a mim já me aconteceu, o meu próprio filho, e eu tenho muito cuidado com isso, e que vocês que ouvem já ouviram, tenho cuidado da utilização do telemóvel. Eu já vi o meu filho dizer, pai, põe o telefone no bolso. E eu ficar... Mas no outro dia, isto o nível de falta de noção que nós temos, estava numa conversa, por causa do não era por causa do livro, mas foi convidado por causa do livro, de Revolução, era sobre o 25 de Abril, e estava um dos oradores, estava a falar, e a conversa foi parar aos telefones e às redes sociais. E ele estava a dizer isso, tipo a falar 5 minutos sobre isso, e durante esse tempo todo, o moderador esteve agarrado ao telemóvel. Yeah. E no resto do debate também. E eu, tipo, de vez em quando via que alguém parava de falar, olhava para as perguntas, fazia uma pergunta. Será que me estava a ver as notas? Ou Não estava a ver, não, porque ele tinha as notas em papel, eu vi, ele estava nas redes. E a total falta de noção ou seja, ele está em público, está uma pessoa a falar sobre isso e ele está agarrado ao telemóvel. E isso é o grau de alienação que nós chegamos às vezes, que nem sequer temos noção disso. Mas pronto. Sim, lá está. Mas eu acho que é só... É um ajuste. Eu acho que quando houve a televisão havia as mesmas questões. Não é a mesma cena. Já não falas falámos sobre comigo. isso. Não é a estás mesma- a ver não é a televisão. mesma cena. A televisão Eu acho não era que- infinita. Eu para ver os desenhos animados tinha que chuchar com o TV Rural antes, não é? Estava ali os Novos Horizontes Mas e acabava. o salto de não teres televisão para teres televisão, tu não podes comparar com o antes, não é? Tens de comparar o Sim, salto de não haver televisão para haver televisão, em que começou a ser uma distração e um entretenimento e uma forma até de emburrecer a população. O salto agora da televisão para as redes sociais pode ser um salto maior. Mas também foi um salto muito grande nessa Claro, mas estou a altura. dizer, a nível de impacto no teu cérebro, causando adição, ou seja, como são construídos, tu sabes isso, és engenheiro informático, não é? Fazem lá as vossas feitiçarias do algoritmo para as pessoas ficarem... If, then... não sei o quê. Exatamente, load aspas, e agora fica aqui agarrado Yep. a scroll down. E tu vês isto, pá, no outro dia, há um gajo que vem muito ao Joe Rogan, que é um neurocientista, que também tem um podcast, um gajo de barba. Já falámos sobre ele. Pá, e que ele mostra umas imagens que são assustadoras, tipo de um puto, uma criança de 2 anos a dormir e a fazer assim. Estás a ver? Pá, tem piada, tem piada. Cá está, a seleção natural, não é? Esse não vai chegar muito longe. É daqueles que, quando o pai ensinar, olha, antes de atravessar a estrada tens que olhar para um lado e para o outro, ele não vai aprender e vai ser varrido pelo primeiro autocarro. Ou vai ser o gajo mais proficiente a usar tecnologia e Yeah. redes sociais É isso, e é isso, então vai é ser isso. superior aos outros todos. É isso. Olha, muito bem. Na promoção que
a livraria fez deste podcast, dizia um podcast sobre tudo e sobretudo sobre nada, um belo trocadilho, o que é verdade. Mas sabes que isso é o que está na bio do podcast É? desde o primeiro dia. Ok, não sabia. Não sabia. É, sim, senhor. Então, esta parte, temas polémicos e trivialidades, também está lá? Sim, isso devem ter Ok. de sacar ao perfil do SoundCloud. Ok. Temas polémicos e trivialidades. Trivialidades já falámos, está despachado. Não sei Polémicos. que temas sérios e também cocó, não era uma coisa Não, assim? seriedade e humor. Uhum. Está mais ou menos feito. E eu ia jurar que tinha lido num deles javardice. Sim, é capaz. É capaz. É capaz de lá estar. É capaz. Uma palavra que eu Então uso muito. pensei que talvez, já que estava lá, eu também não queria desiludir as pessoas, então resolvi trazer aqui alguns temas relacionados com javardice. Mas começamos de uma forma doce, devagarinho. Tu, quando voltaste à vida de solteiro, já falámos sobre isso, experimentaste sexo com... Não, experimentaste Fiz sexo pela primeira vez. Fizeste sexo, experimentaste aplicações de encontros e há uma aplicação de encontros que, não sei se é nova ou não, mas que li um artigo sobre ela, que é chamada Time Left. Já ouviste falar? Não. Ok. Então é uma plataforma... Mas parece, vou dizer o que parece, Sim, o que é com que esse parece? nome, um dating app para pessoas em estado terminal. Tem imenso sucesso no IPO. Não é? É o que me parece pelo Sim, nome. sim. E que depois o teu time left e fazes matches com pessoas mais ou menos no mesmo prazo de validade. É bem pensado. Por acaso, olha. Está aí um negócio. Não, é uma plataforma que funciona através de um questionário e, portanto, filtra supostamente características de comportamento, interesses, mas que é vendida como o Tinder da gastronomia. Ok. E o que é? Que é, em vez de tu ires sair diretamente com uma pessoa, há um jantar por semana em que é um grupo de pessoas que vão jantar. E, portanto, conversam umas com as outras. E deve ser mais fácil. O que é que tu achas disto? Achas que é uma perda de tempo? Se estivesses solteiro, farias isso em comparação com as outras? Ou a dating app é para o que é? Deixa-me dizer que eu sei, não vou dizer nomes, mas sei que há aqui pelo menos um casal que se casou e teve um filho através de uma dating app. Ok. Portanto, não desesperem que... Às vezes corre mal, não? Às vezes corre Sim. mal. E ficas com aquela pessoa, Alguém, não é? alguém aqui, além dessas duas pessoas, alguém aqui namora com alguém que conheceu numa dating app? Temos ali uma Olha, pessoa. uma pessoa. Alguém aqui namora? Ok. Eu não sei qual é que será, por acaso, o rácio de pessoas que têm uma relação que conheceram em dating apps hoje em dia, mas acho que deve ser mesmo deve ser muito, alta. muito alta. Sim. Sim. Especialmente eu acho que quanto mais velho fores, a partir dos 30, Sim, 40. já não entras para a faculdade, não conheces Sim. pessoas novas, não sais tentar. Mas o que é que achas deste tipo de... Eu já vi uns anúncios tipo de jantar de desconhecidos, não sei se é dessa aplicação, em que as pessoas Depois marcam... acaba tudo num glory hole. Sim. Sim. Em que a pessoa vai a um jantar e podem ser 10 pessoas ou o que seja e não se conhecem, ninguém se conhece e está ali, não estão obrigatoriamente para o engate. Os homens estão, não é? Obviamente. E acho que pode ser giro e pode tirar a pressão do primeiro encontro, não é? Mas pode ser bué da awkward, pode ser muito estranho. E vai jantar, pode calhar, vai jantar e são 5 homens e uma mulher. Pode ser uma noite divertida, não estou a dizer que não é. Mas eles devem fazer aquilo equilibrado, não é? Não devem fazer isso. Não A, sei porque a menos que quando ela preencha diga que o meu sonho é fazer um gangbang. E aí eles mandam 5 homens. Mas podem não aparecer. Este que eu tinha visto era, tipo, acho que eram 5 homens e 2 mulheres porque se tinham cortado 2 mulheres em cima da hora. Portanto, isso pode acontecer. Mas eu acho que pode ser giro, acho que pode ser interessante. Principalmente se estás noutra cidade, noutro país, em que não conheces muita gente. Pronto, acho que pode ser interessante. E é menos perigoso do que saís com uma pessoa só. Depois pode gerar aquele desequilíbrio que existe às vezes, que é está alguém muito a giro e está toda a gente a falar com essa pessoa. Pois, pode haver o gajo otário que está a monopolizar a conversa e interromper toda a gente, não é? E, por exemplo, um gajo mais tímido, um gajo mais tímido e introvertido, se for num date 1 para 1, tem mais possibilidade do que se estiver nesse jantar em que está mais calado e mais apagado. Portanto, Eu acho que graças a chamar-lhe Tinder gastronómico. É um eufemismo, não é? Sim. É para o que é. É para comer. É para comer.
Muito bem. Ainda no tema das relações, mas vamos passar para o sexo. Tu nunca usaste dating apps? Usei. Acho que chegaste a usar. Sim. Ok. Usei. Foi pouco tempo. E ainda tive alguns dates. Um deles foi um bocado... A pessoa parecia muita gira. E, Nas fotos? Nas fotos. E era interessante. Era música. Tocava um instrumento de cordas. E fomos. E a primeira vez que ela... foi muito estranho, porque eu cheguei... E o sítio que eu tinha escolhido... Tenho piadas ordinárias na cabeça neste momento a formar-se. Porquê? Ou é piada? Mas podes dizer, instrumentos sabes que de aqui estás cordas, num- instrumento de sopro, já estou em Ok, vários ok. sítios. Estás a ver? Mas sabes que aqui estás num ambiente seguro, podes fazer esse tipo de... E correu tudo mal porque eu, quando cheguei, encontrei uma ex-namorada, tipo, segundos antes, quando ela chegou, ainda estava a falar com uma ex-namorada. E conheci uma ex-namorada que as coisas tinham acabado assim um bocado de forma estranha e que ainda havia claramente uma atração entre os dois. Ok. Portanto, aquilo começou... Pá, e as mulheres nisto são muito ratas, tipo... Já estás a pensar noutra piada, não? Sim. Ela topou logo qualquer coisa. E depois o sítio que eu tinha escolhido, aquilo estava muito em cima da estrada, tipo, correu mal, eu sugerimos para outro sítio. E o pior de tudo foi quando ela se riu, ela tinha os dentes cheios de tártaro. Fumava bué, tipo, bora fumar lá fora. Pá, e aquilo que a cena dos dentes, a mim, cada maluco com a sua mania. Pá, mas dentes é uma cena que não dá para passar ao lado. Mas tinha todos. Tinha todos, tinha. É um bónus. Sim. E ela era gira, pá, mas foi uma cena estranha, que é que mesmo uma miúda gira bem arranjada, mas tártaro não é aquele tártaro que tu vais tirar quando vais fazer a higienização. Ela abria a boca e tu vias o tártaro. Pá, e foi um turn-off gigantesco. Tipo, foi um dos piores dates, porque começou logo tudo a funcionar mal. Mas E depois apanhei... Comeste na mesma? Não. Ok. Mas apanhei o que tu chamas muito de crazy eyes, não é? Yeah. Apanhei. O que é que eu notei? Eu não quero ser preconceituoso, mas notei que a partir de uma certa idade, e eu acho que isto é para homens e para mulheres, atenção, não é para mulheres. Eu estava a querer conhecer mulheres, mas acho que a partir de uma certa idade, a partir dos 40 possivelmente, a menos que tu já tenhas tido uma relação longa e voltas ao mercado, pode acontecer, há muita gente que está... fritou a pipoca, não está bem. E lembro-me de ir uma vez com uma que ia mexer a primeira vez e ela vira-se para mim e disse: eu quero me apaixonar. Vamos fazer uma coisa que nunca nenhum de nós fez antes. Vamos ser espontâneos. E eu, fogo. Tipo, deixa as coisas rolar. Tipo, se formos espontâneos, deixa de ser espontâneos. E... Mas imagina que era assaltar um banco. sim, Uma cena assim. É que depois, onde é que para? Eu vi uma velhinha a passar, eu dava um chute numa velhinha, estás a ver? Bora ir espancar alguém. Roubar um bebê do carrinho. Laranja mecânica, exatamente. Ainda saímos uma vez. Essa foi a lição. Porque ainda disse: não, e tal, se calhar ela está aqui. Ela não era portuguesa, se calhar está deslocada, tinha bebido um copo, tudo bem. Mas isto duas vezes com ela? Sim, 2 vezes com ela. Era boa. Não, era gira. E até não era desinteressante. Eu pensei, olha, se calhar estava um bocado com os copos e tal, não sei o quê, tudo bem. Aquelas desculpas que tu dás quando já estás sem ir para a cama com alguém há algum tempo e precisas de racionalizar. Pronto. Sim. E depois, uma vez que fomos ir, fiquei em casa dela, as coisas não correram mal, e a segunda vez ela ia ficar em minha casa. E eu fui muito honesto com ela e disse, e era mesmo verdade, disse: olha, ficas lá em casa na boa, vamos tomar um pequeno almoço, mas eu depois tenho-te uma cena de trabalho. E não era aquela desculpa que eu já fiz. Tipo, eu cheguei uma vez a levantar-me e dizer: olha, tenho que ir jogar futebol. Ela: sim, tenho mesmo. Tipo, e equipar-me, estás a ver? Sim. Porque quando as pessoas não percebem que estão há demasiado tempo lá em tua casa. E fomos, e ela esteve lá, e fomos tomar o pequeno almoço. E eu fui levá-la à casa, não era extraordinário. E ela de repente começou a chorar quando eu cheguei em casa. Eu disse: mas porquê estás a chorar? E ela disse: porque eu quero me apaixonar. Eu, tá bem, mas tipo, nós saímos 2 vezes. Disse: mas eu quero uma coisa especial e tal. Eu disse: tá bem. E depois, pronto, nunca mais saímos. Tá bem, vai, agora vai lá. Porque isso é um red flag gigante, não é? Tipo, acho que é uma pessoa, quando estás com alguma maturidade, tu deixas as coisas rolar. Se choras, sim. Num encontro, sim, a não ser que seja uma coisa que justifique chorar, não sei o quê. Mas estás a falar de uma história, podes-te emocionar, sim. podes ir ao cinema ver um filme e a pessoa chorar. Pronto, há várias situações em que o chorar não é não obrigatoriamente. Não foi esse o caso. Mas se choras do nada e dizes: eu quero me apaixonar, é fugir. É fugir.
Tu cruzaste com algumas pessoas assim meio destravadas quando andaste na... Sim. Mais ao nível da mensagem. Mensagem, sim. Houve uma que me disse assim: gostas de cordas? Cá está, também tocava instrumentos de cordas. E eu não sei o que é que era. Então era cordas de, sabes, aquelas cenas japonesas. Sim, deve ser daquela arte japonesa de seres amarrado com cordas e que fica tudo com marcas. E ela depois mandou-me fotos dela toda amarrada com cordas que parecia um peru para ir para o forno. Eu disse, pá, não tenho nada contra cordas, mas não é uma coisa que eu adoro. Pronto. E é logo um sinal que vem problemas dali. Não há ninguém que diga gostas de cordas e que mande uma foto para ser um peru e que depois seja, olha, ela é mesmo normal. Mas não estás a ser Mas se isso acontecesse mais à frente, ou seja, você já tinha uma relação e ele disse, olha, eu gosto de ser amarrada. Sim. Não, isso tudo bem. Então é uma questão de tempo, de timing. Ela disse sim, não é as coisas que tu dizes logo, não é? Sim. Estava a ser frontal, estava a dizer logo para o que é. Ela é que estava a fazer a triagem. Sim. Se és menino e não me queres amarrar, adeus. Pois, não sei. Eu nem sei fazer aqueles nós. Pois, não andaste nos escoteiros, não é? Ia ficar tudo mal amarrado. Ela ainda se esbardalhava toda lá de cima, não é? Sim, mas assim, em conversas houve algumas coisas. Assim, ao vivo. E aquelas pessoas que eu acho que contei. Não sei não se respondes? Não mandaste mensagem? Contei no podcast que foi... Eu tinha tido um date e depois... aquilo correu bem. Mas foi uma coisa normal, foi por acaso até. Estávamos a falar e depois... Estás onde? Não estás aqui? Eu estou aqui no Castro Sarei. Foi assim um date normal. E no dia a seguir ela convidou-me para sair e eu disse, não posso, estou aqui não sei onde. Ela, por acaso estou aí perto, vou ter. E eu, não, eu estou num date. E ela... Seu porco. Pá, mas foram textos, páginas de texto, como é que és capaz de me fazer isto, como é que não sei o quê, não sei o que mais. E eu puxou assim um emoji de red flags, assim. Pois. Pá, nem respondi mais. Depois ela um dia assim pediu desculpa e estava bêbada e que não sei o quê e que nos queria sair. E eu disse, pá, não há, tipo... Sim. É o ponto sem retorno. Sim, depois daquilo. Não há forma de... Claro. Porque não era... Se fosse tipo, pá, estás há meses e juras de amor eterno e não sei o quê, ainda é naquela. Sim. Agora, foi uma hora de encontro. Olá, tudo bem? Não sei o quê. Uma cerveja. Até à próxima. Portanto, medo. Vamos falar de sexo de despedida. Não é que é o break-up sex. Não confundir com make-up sex, que são coisas diferentes. E diz um estudo, como vocês sabem, nós recorremos várias vezes a estudos, não é? Daqueles que encontramos na internet. Um estudo de 2020, espanhol, que se chama La Psicología de la Ruptura Sexual. E que fala das motivações e das consequências de já acabaste com alguém e voltas a ter sexo. Não, mas, ou seja, o sexo marca o fim ou é um sexo com ex? É diferente. Vamos falar de todas as variantes possíveis. Do make-up, do sexo que marca o fim e de voltares. Vamos começar pelo sexo de fazer as pazes. Faz sentido? Não faz sentido? É um mito? Tu és uma pessoa que és partidária disso? Eu acho que não existe o sexo de fazer as pazes. Existe o sexo de as pazes acabaram de ser feitas. Ok. E agora, vamos lá. vamos lá discutir aqui. Mas ninguém fez as pazes durante o sexo. Sim, não é tipo, estás chateado. Sim. E de repente começam a fazer sexo. Pode acontecer, mas acho que é mais raro. Acho que acontece que é tipo uma grande discussão, as coisas já melhoraram um bocadinho, já alguém pediu desculpa, normalmente o homem, e para fazer o sexo. Mas achas que há uma espécie de mística à volta disso e que as pessoas gostam mais ou têm uma experiência diferente porque há aquela ideia também um bocado romantizada do sexo, do make-up sex? Ou é igual aos outros? Não sei, acho que acaba por ser igual, mas acho que se a discussão for muito grande, pode haver, imagina que é uma discussão quase de fim de namoro, não é? Ou que pode pôr isso em causa. Depois, se as coisas correm bem e fazem as pazes e há um sexo, há quase ali um reencontro, não é? Em que pode ser diferente. E normalmente é mais violento, o make-up sex é mais violento. Estavas a ir pelo caminho da fofura, tipo, ali um reencontro, não, em termos psicológicos, não pode haver uma espécie de descarga também há uma mistura das duas coisas aí, da cena mais animalesca, mas com esta cena do, olha, afinal estamos juntos.
E sexo de despedida. Já alguma vez tiveste? Última Pratiquei relação? uma vez, Ok. pratiquei uma vez, há muitos anos, Sim. mas foi meio estranho. E começaste a chorar a meio. É. Chorei a meio, acabou por lubrificar, que é bom, as lágrimas. É um bocado estranho, acho eu. Mas também tive uma vez. E também não... Já nem me consigo lembrar bem, mas não foi... Eu acho que só faz sentido a sexo de despedida se for muito bom sexo. Se fazer por fazer, não vale a pena. Eu acho que só vale a pena fazer para marcar aquela pessoa, para lhe estragar o sexo para o resto da vida. Eu acho que deve ser mais comum entre amantes. Te imagina, tens 2 amantes, cada um tem o seu par, não é? O seu namorado. ok. E disse, olha, isto não te pode dar, pá, Só mais uma, não é? Só mais uma. Não, mas tipo, imagina, 2 pessoas chegam à conclusão, ok, andamos nisto, mas isto não tem futuro, eu não quero enganar o meu marido, a minha mulher, e vamos mandar uma última queca. Aí pode ser interessante. Ok. É dar tudo. É? É dar tudo nessa. Sim, é tipo, se for bom, não é? E aí pronto, é o da despedida. Pois. É melhor do que, imagina, vai um para a guerra. E é mais triste, não é? E aí deve ser um sexo meio estranho, não é? E o sexo de voltares da guerra? Ou de voltares da prisão? Voltares da prisão, Isso é que deve ser. Se calhar Provavelmente não é. Não é o mesmo, não é? Ele pede uma coisa diferente, Sim, se calhar, pede, não é? sim, Depois de sim. 10 anos dentro da prisão. Mas, olha, mete este strap-on. Uma questão Ela de entra no hábito. quarto e diz, oh querido, porquê que estás de gatas? Sim. Ele é. Questão de hábito. E o sexo quando já terminaste a relação? Já tiveste? Eu já tive isso. Eu tive com uma namorada, foi dos tempos da faculdade. E foi para aí durante, sei lá, 3 ou 4 meses. Encontrávamos na noite, os 2 coscovos, íamos para... Pois, conheço muita gente assim. Ia para casa dela, pronto. Mas nunca é só isso depois. Há sempre alguém, acho eu que há sempre alguém nessa Não, relação era que bué está com esperança não, demais. Não, por acaso não, mas era bué estranho. Porque isto acontecia sempre quando estávamos os 2 bêbados. Acho que nunca fizemos isto sóbrios. Tipo, às 3 da manhã encontrávamos, tipo, bora lá, íamos embora. Pronto. E aquilo já se tornou, se calhar devemos ter feito aquilo, sei lá, 6, 7 vezes, não sei. E era bom, era um sexo fixe. Por já porque não tinha compromisso. Mas era muito estranho. Eu acho que nunca contei isto a ninguém. Porque no ato... nós tínhamos o mesmo tipo de... dizíamos as mesmas coisas uns ao outro, ou seja, como se ainda houvesse sentimento. Sim. Mas depois ninguém telefonava a ninguém. Pois. Tipo, gosto muito de ti, não sei o quê, e tu és aquela, e tu és aquele, e não sei o quê. Mas depois nada. Então eu acho que era parte de um teatro, se calhar. Era tipo, havia lá um... Era roleplay de Talvez, namorado. não sei, nunca pensei muito nisso. Amanhã tenho psicoterapia, vou perguntar sim. isso à doutora. Mas eu acho que nesses casos alguém quer reatar. Pois, acho que não. Nós não voltámos a reatar. Ou tem essa fantasia. Não quer dizer que depois queira mesmo, não é? Mas há essa fantasia, se calhar. Mas essa foi uma namorada, foi uma que fez uma coisa. A relação era um bocado... também era dos 20 e poucos anos. Mas era assim um bocado quesilenta às vezes. E ela antes, isto quando ainda andávamos, não na parte do sexo. A parte do sexo foi quando desapareceu a quesília, felizmente. Por isso é que era tão bom. Que ela uma vez, tivemos uma discussão à porta de casa dela, e ela tirou estávamos no meu carro, ela tirou uma chave da ignição e mandou uma chave fora. E eu andei meia hora à procura da chave debaixo dos outros carros. E terminaste o namoro aí? Acho que foi pouco tempo depois disso. Ok, Sim. ok. Sim, não, se fosse agora, tipo, a idade que tenho era tipo, ela fazia isso e não havia mínima hipótese. Naquela, pá, com 20 e poucos anos tu és um bocado parvo em algumas coisas. Não tens o mesmo nível de exigência ou de, hoje em dia, ou seja, sou muito mais intolerante com uma série de coisas, não é? Naquela altura... Pá, eu sempre, nunca tive, acho eu, a não ser uma relação que eu considero tóxica, pá, que durou 2 semanas. Porque eu fugi logo, vi logo, tipo, não, isto não é para mim. Mas porque vi à minha volta, tinha um amigo, eu tenho ainda, não é meu amigo, pá, ele tinha uma relação muito tóxica com uma namorada, eles acabaram e voltaram, pá, 20 vezes, fácil. E eu vi uma vez, eu já devo ter, se calhar também já contei isto no podcast, que em minha casa eles começaram a discutir, ele foi ver umas mensagens no telemóvel, depois começaram a discutir por isso, uma discussão, isto tínhamos 20 e poucos. Ele tira-lhe o cartão do telemóvel, abre-lhe o telemóvel, um Alcatel, um Nokia, não sei. Tira-lhe o cartão SIM, come o cartão SIM. Okay? Ela dá-lhe uma joelhada nos tomates e ele manda-lhe um chapadão. E eu, minha gente, se calhar não é aqui o sítio. Na minha casa vão discutir para o outro lado. Pá, e tu pensas, isto acabou, não é? E depois disto acabou. Sim. Não, voltaram 20 vezes depois disso.
E aquilo fazia-me boa confusão. Era uma cena mesmo muito Eu também tive tóxica. uma cena dessas. Eu estou sempre a gozar com ele. Da vez que ele comeu o cartão de cima. Essa é muito boa. Ainda tem uma cena. Ainda era telecela, aquela merda. Eu também tive uma dessas em que eu estava a trabalhar com um gajo na casa dele, estávamos a editar uma cena em vídeo, e ele já me tinha contado que a namorada dele, que eu também conhecia os dois, tinha entrado em casa dele e tinha-lhe cortado a roupa toda com uma tesoura. Yeah. Tipo, sacos de roupa. Tipo, ele ficou sem praticamente roupa nenhuma. Ele, na altura, tinha trabalhado em publicidade, tinha tipo coisas que tinham dado, fatos da Boss e não sei o quê, tudo. E eu fiz essa pergunta, tipo, mas como é que tu ainda falas com essa pessoa? Tipo, uma coisa é tirar umas chaves, não é? Outra coisa é uma pessoa entrar dentro da tua casa. Não é? E estamos a falar de pessoas de 30 e tal anos. É um bocado diferente. E depois, houve um dia que ela foi lá à casa, enquanto nós estávamos a editar, começaram os dois a discutir. E sabes quando estão duas pessoas a discutir e tu não sabes bem o que é que has de fazer? E eu tentei sair e tal, depois daquela acalmar, vamos lá acabar com isto. Por um lado queres acabar com aquilo, por outro lado não te queres meter. E de repente estávamos lá, ela foi-se embora e ela tem o telefone e ele tem o telefone, começa a olhar para mim e o que é que ela lhe disse? Eu saí da tua casa, mas trouxe a tua chave. Ou seja, ele estava tramado, porque se ele saísse de casa, depois ela entrava em casa, estás a ver? E estava ali, o que é que um gajo faz naquela situação? Eu disse, olha, eu gostava imenso de ajudar. Tens que mudar a fechadura. Claro. Eu disse, mas foi o que eu disse, vais ter que chamar uns gajos e mudar uma fechadura. Portanto, ela deve-lhe ter causado um prejuízo de 100 e tal euros ou 200 euros. E depois eles tiveram 2 filhos juntos. Ok, nice. E ela agora corta os filhos quando se zanga com ele. Não, acho que já não estão juntos. Tens de ser um tipo de pessoa muito especial, por muito mal que a pessoa te faça ou que te irrite, para tu ires lá à casa cortar-lhe a roupa. És um tipo de pessoa que tem graves problemas. Pelo menos naquele momento, não é? Podes estar a atravessar um período... Imagina, disso a mandares ácido para a cara da pessoa é um passinho de bebê. É uma discussão muito pequenina. Quem nunca fez nada pode sempre passar-se. Mas quem fez isso é o trigger exato e aquela pessoa vai mandar-te ácido ou vai à polícia dizer que tu a violaste, uma coisa assim do género, para te foder a vida. E portanto acho que não justifica. Olha, mas que sejam felizes juntos. Sim, mas não foram felizes juntos. Okay. Então, dizia este artigo sobre este estudo que o sexo depois da relação, ou seja, este reencontro, não é? Pode ser tão excitante como autodestrutivo. Parece-me verdade. Para algumas pessoas pode ser autodestrutivo, porque estás ali a prolongar. E depois diz aqui uma coisa que, das duas uma, ou é fruto de um preconceito e de um estereotipo, de um lugar comum, ou então tem muito de verdade, que diz assim... enquanto os homens simplesmente se sentem entusiasmados por ter relações sexuais e o fazem por razões hedonistas, as mulheres tendem a sentir-se pior consigo mesmas depois deste tipo de encontros. Isso não concordo. Não? Não, acho que não. Acho que depende quem tem ilusões de que aquilo pode voltar a ser uma cena. Portanto, E muitas vezes são os homens. Muitas vezes são os homens, sim. Portanto, aí não concordo. Acho que a pessoa que ainda pode ter mais sentimentos é a pessoa que fica mais em baixo, seja homem ou mulher. Tu achas que se pode dizer, mais uma vez partimos para as generalizações, que é mais fácil um homem ficar enfeitiçado pelo sexo do que uma mulher? Pelo que tu conheces dos homens? Acho que não. Acho que ela por ela. Não há muitos homens, não há muitas mulheres de 50 anos ou 60 anos a deixarem o marido por um homem mais novo. E há muitos homens que desgraçam as suas vidas para... Sim, mas aí é o sexo ou é a promessa da juventude, a ilusão da juventude? Mas que passa pelo sexo. Passa pelo sexo, talvez. Não, mas eu acho que não há muita... Eu já conheci mulheres que andam com gajos que claramente não gostam e que não são fixes por causa do para sexo. elas e porque o sexo foi melhor. Mas do que elas já andam tinham tido. namoro ou uma relação... Não, uma relação mais... Se calhar o homem é capaz de namorar com alguém que não gosta muito porque o sexo é muito bom. A mulher, se calhar, mantém ali como um amigo colorido. Mas a mulher pode fazer isso mais facilmente. O homem tem que dizer que ama. Olha,
Mas acho que é igual. Ainda tínhamos aqui 2 assuntos de sexo, mas para tentar cumprir aquilo que foi prometido. Até porque, segundo as estatísticas, há muito mais mulheres insatisfeitas sexualmente do que homens. Não é? Sim. Portanto, se a mulher arranja alguém que a satisfaz por completo nessa área, se calhar até é mais fácil ela ficar enfeitiçada. Não será também porque, bem, tem muitas razões culturais, o desconhecimento, ou seja, a opressão da mulher, da sua sexualidade, o desconhecimento do próprio corpo, tudo isso. Mas não será também porque o sistema operativo do homem é muito mais básico e, portanto, é mais fácil um homem ter prazer sexual e sim. dizer que está satisfeito? Claro, é muito mais fácil, sim. Portanto, é uma questão de sermos nós mais básicos e as mulheres mais complexas, Sim. em parte. Sim. Tem coisas boas, tem coisas más. É aquela história do mito, também já mencionei aqui várias vezes, do mito de Terésias, que já não sei se é grego, se é romano, em que o Terésias queria saber, ou os deuses queriam saber, quem é que tinha mais prazer, os homens ou as mulheres no sexo, e mandaram o Terésias, enquanto homem, enquanto mulher, à terra, varrer, tipo, sair à noite e varrer, estás a ver? Ter sexo com muitas pessoas, e o Terésias voltou lá ao Olimpo e disse: se dividíssemos o prazer em 10, 9 partes eram para a mulher e 1 era para o homem. É triste. É o que é. A gente ganha mais. Sim. É o que é. Mas o gap salarial está a diminuir, portanto, Mas está. uma questão É uma de tempo. injustiça. É uma injustiça, a gente tem que ir buscar qualquer coisa a qualquer lado. Isto não pode continuar assim. Olha, faltava ainda um tema polémico para... Pelo menos depois podemos voltar ao sexo mais tarde. Porque nós vamos fazer 1h30, não é? Uma horinha e 20. 1h20. Sim, 1h20. Ok. Mas vamos para um tema mais sério. E depois vai haver um pequeno passatempo. Trouxeste o livro? Trouxe. Ok. Vamos oferecer um livro meu, um livro do Guilherme. Vai haver um pequeno passatempo. Sim, e uma parte que vamos abrir aqui a perguntas. E a perguntas, exatamente. Esqueci-me disso. Mas pronto, para fechar esta parte, tinham-nos pedido, quem nos convidou, para sugerirmos livros. Eu até pensei que os livros estivessem aqui à venda, mas não. Eu tinha sugerido alguns livros e o Guilherme também. E já vou chegar... E o esforço que foi para eu sugerir livros. Sim. Fartei-me de pressionar, mandar mensagens. Então, vou dizer os do Guilherme primeiro e depois vou dizer os meus porque vai para o tal tema polémico, mas disse o Guilherme, e o Guilherme mandou-me os seguintes livros: Calvin and Hobbes, A Noite da Grande Vingança, Diário do Meu Pipi e Diário de um Adolescente com a Mania da Saúde. Sim. Que eu pensei que não existisse, que tu tivesse inventado. Mas Não, existe. existe. Ofereceram-me pai com 12 anos, quando eu comecei a ter os meus primeiros ataques de pânico e de hipocondria. E lembro-me daquilo me marcar. Agora, o que é que aconteceu? O Guilherme tem gostos literários, sabes o que aquelas pessoas que gostam de um nicho de música clássica, de uma coisa muito, mesmo de nicho, erudita, mais ninguém lê, aquele tipo de pessoas que eu fui o gajo que ouviu o primeiro EP, nem foi o álbum, estás a ver, dos Metallica. Porquê? Porque recebi um e-mail dele viria a dizer: todos esses livros estão escutados no editor. Tipo, não existem já, são preciosidades. Significa que são bons. Claro, exatamente, são preciosidades. Eu Provavelmente calculei. só tens edições de colecionador já, não é? Numeradas e tal. Mas pronto, já não estão à venda. Não sei se tens Por lá em acaso casa pensei ainda. que o Calvin and Hobbes ainda tivesse. Ainda fizessem edições. Pois, eu também, o que é extraordinário. O Calvin and Hobbes teve alguma influência para seres humorista ou nem por isso? Quando eu olho assim para trás é capaz de ter tido. Aquilo, eu falava disso no Só de Passagem. Era uma daquelas partes que as pessoas podiam escolher o público no início. E porque me foi oferecido pelo meu tio, por um tio meu, eu era muito novo. E ele acho que me ofereceu aquilo. Aliás, não foi ele que me ofereceu, alguém me ofereceu, como se fosse um livro de desenhos para crianças. E o meu tio viu aquilo e conhecia. E ele disse: não deixes de ler isso, que ele vai ficar com um humor muito cínico. Pode ter tido alguma influência. Pode ter tido alguma influência, sim. Mas lembro-me de gostar muito daquilo, não perceber metade das piadas e depois comprar bués e ter a coleção quase toda. Não sei se depois teve uma influência mais tarde ou não, mas acho que pode ter moldado nessa idade um bocadinho o sentido Eu acho do que é um humor. bocado como... aliás, isso está estudado, que é... Muitas vezes os teus interruptores sexuais ou as tuas fantasias estão ligadas com primeiras imagens da tua sexualidade. Até em crianças, imagina. Viste as mamas da tua tia enquanto ela estava a mudar e as mamas eram grandes. Então passas a gostar de mamas grandes, o que seja. Também pode ter causado trauma, não é? Mas neste caso vamos imaginar Pois, que é uma... se for tia-avó...
Gostas de mamas até ao joelho, estás a ver? É a tua cena. E se calhar, há algumas dessas coisas, seja música, seja algum espetáculo que tu vais ver, que pode ser uma espécie de uma fagulha para algo que já está lá. Pode ser, não é? Sim, acho que pode ter moldado ali até, não digo o gosto ou a vontade de fazer comédia, acho que isso não, Sim. mas que é o meu tipo de sentido de humor. Sim, sim. Não é? No meu Encontraste ali uma âmbito identificação, particular. ou seja, era algo Sim. que já tinhas e foi reforçado. Até porque nessas idades acabas por imitar muito, Sim, não é? sim. Aquilo que vês e tentar recriar, portanto acho que sim. Ok, eu não me vou armar ao intelectual, portanto vou dizer os meus... Só livros em edição original. em Não, alemão. não, nada disso. Vou dizer rapidamente, para se alguém gostar de livros, ficam aqui as sugestões. O Património, do Philip Roth, O Homem que Amava os Cães, do Leonardo Padura, O Pátria, do Fernando Aramburu. Quem não quiser ler o livro, há uma série, é mais fácil. Está na HBO, é uma série espanhola. E um livro que leva-nos ao último tema e ao tema supostamente mais polémico, foi um livro que eu descobri por acaso, quando estive agora em Londres, chamado Exterminem Todas as Bestas, em português. É de um sueco chamado Sven Lindqvist. Parece que é um clássico da literatura, eu não fazia a mínima ideia. E é um livro que fala sobre o colonialismo. Ele escreve muito, era jornalista, escrevia muito sobre a África, e o livro é muito interessante porque é uma viagem que ele faz pelo deserto e que relata a viagem. Ele escreve excepcionalmente bem sobre essa viagem e ao mesmo tempo vai falando especialmente do século XIX. É curioso que ele não fala muito dos portugueses, mas e isto fez-me lembrar o quê? E assim, a quantidade de massacres, de extermínios, sejam eles, mas ele descreve tipo expedições em que matar tribos era o prato do dia, estás a ver? Ou escravizar, olha, precisamos de gajos para levar. Fazia parte. Pronto, fazia parte. E depois, obviamente, fala do extermínio de 95% da população, acho que é 95% da população da América do Norte e América do Sul, em 2 ou 3 séculos, foi dizimada, também por causa das doenças, mas fala disso. E uma das coisas que ele fala que é interessante é de como é que no século XIX, à boleia da teoria da evolução das espécies de Darwin, pessoas inteligentíssimas, com um trabalho literário e académico muito interessante, além disso, construíram esta ideia de que, de acordo com a teoria da evolução das espécies, então havia uma raça superior, que era a branca europeia, e como tal o desaparecimento das outras era apenas uma inevitabilidade justificada pela teoria da evolução das espécies. Darwin era bem racista, atenção. Sim, sim. E então, o que o Sven mostra, Sven, como se ele fosse meu amigo, Sven Lindqvist mostra é que o argumento era: nós somos a civilização, nós vamos levar a civilização a todo lado. E ele diz: então, mas se vocês são a civilização, porquê é que vocês são bárbaros na maneira como tratam os outros povos? E havia esta incoerência, e ele depois vai explicando isso, é muito interessante. E falo disto porquê? Por causa da história mais recente lançada no pior tempo possível, da pior forma possível pelo nosso Presidente da República, num jantar em que falou durante 4 horas, que é inacreditável. Como é que alguém consegue num jantar falar durante 4 horas? O álcool tem coisas incríveis, não é? Pois, não sei, ele bebe, não sei se ele bebe. Então não bebe. Bebe. Aquele onde ele vai às feirinhas, ou um hidromel, ou olhar um porto. Álcool com medicamentos, ainda por cima, não é? Eu conheço um jornalista... Bem, eu também não confiava num presidente Sim. não bebesse álcool, atenção. Eu conheço um jornalista que diz que já fugiu de um desses jantares por uma porta-janela e outro que foi um desses jantares e disseram: não te sentes ao lado dele, senão nem sequer consegues comer. Porque ele está sempre a falar. Mas pronto, ele, como a maioria das pessoas deve saber, ele falou disso, das reparações, da entrega de coisas, que é a pior maneira de tu começares essa discussão. Mas eu queria falar sobre isso, que é a discussão está super polarizada. Ou não se pode falar sobre isto porque a nossa nação é inacreditável e os descobrimentos e não sei o quê, ou então o outro lado é: somos culpadíssimos e vamos rasgar as vestes e temos que nos autoflagelar. Onde é que tu estás entre estes dois polos? Estás-te a cagar? Estou-me a cagar um bocadinho, desde que não me venham ao bolso, não é? Eu acho que é uma discussão muito difícil de ter, porque é difícil de fazeres isso, não é? Fazeres essa contabilização. Um gajo, quando vai jantar, e não é para dividir por todos, cada um paga o seu, já é um stress. Portanto, imagina como é que tu vais reparar, não é? Até quantos anos? Vais fazer as contas para trás, retroativos até quando? Até os descobrimentos, até a altura que nós fomos invadidos pelos espanhóis, não é? Qual é que foi o dano que eles nos causaram? Eles também nos vão reparar a nós?
As guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, vamos acertar isso tudo. Na altura houve, não é? Acertos. Até onde é que vais, estás a ver? E a minha questão é Mas mesmo essa discussão pode ser tida. Tu podes decidir, podes olhar e dizer, ok, neste momento tu sabes que há algumas minorias, vamos falar do caso de Portugal, que claramente têm menos sucesso escolar, menos oportunidades, estão na base do extrato económico, e como os Estados Unidos fez durante algum tempo em relação às cotas por universidade. Eu não estou a dizer se estou de acordo com isso ou não, tenho algumas dúvidas, mas pronto. E tu podes ter essa conversa. Eu não sei como é que se tem essa conversa, o que eu acho é que não podes... Quem é que paga? Claro. Nesse Quem é caso que seria o paga? Estado. Não, mas tu podes fazer Tá isto de bem, outra mas o maneira. Estado Que somos nós, não é? Claro. Quem é que paga? Mas tu É já- a família. mas tu Imagina, já se calhar- fazes isso. Se calhar pode fazer algum sentido. Tu vês as famílias que têm uma linhagem que vai até à altura que tinham não sei quantos escravos e que construíram E é fácil a saber, ainda fortuna existe, sim. com esses escravos. São essas que pagam? Uma Ou dessas vou ser famílias... sim. Eu que eu saiba, o meu avô não tinha escravos, que eu saiba, nem o meu bisavô. Se tinha, pá, não tem nada a ver com isso, estás a ver? Mas deixa-me só... Nós estamos a começar Mas a mesmo conver- a descendência sim. das pessoas que vêm dessa família, elas não têm culpa nenhuma. não é? Claro, claro. Podem ter. Mas eu, assim, não eu digo acho que a não. conversa, era aí que eu queria chegar, que é, eu não sei como é que isso se faz, e acho que a conversa começou pelo fim. Porque uma coisa é muito fácil tu dar as coisas que estão em museus, isso é uma história diferente, não é? Tu tens peças que foram pilhadas, os ingleses... Isso leva em Pronto. tudo. Mas sim. a conversa é, a única coisa que eu acho é, nós ainda não começámos sequer a ter esta discussão, uma discussão desassombrada, porque eu acho que a reação a isto é super infantil, é super imatura, é o polarizar. E ter esta discussão simples que é assim, olha, há uma história, os países todos têm uma história, e nessa história nós fizemos coisas fixes, houve coisas fixes, os descobrimentos, levou a descobertas científicas, a ideia da primeira globalização, yada, yada, yada. No entanto, também causou a maior estrutura de tráfico de escravos de sempre. E por acaso, por exemplo, as pessoas dizem, mas na África já havia escravos e os árabes também. Não há aquela escala, ou seja, eles tinham... Mas dizem que há mais escravos hoje em dia do que havia na altura. Não é? Havia uma startup e os portugueses criaram o Google da escravatura. Mas dizer isto de uma forma desassombrada, sem precisar de estar a flagelar, porque se tu pensares em relação à própria vida, saberes isto, saberes que esta foi a tua história, não é? E não precisares de puxar para um lado ou para o outro, nem de glorificar, nem de te flagelares em público. Porque se tu pensares, se tu és uma pessoa madura e ao longo da tua vida, tu fazes esse tipo de retrospectiva em relação à tua vida, que é, pá, olha, tive mal com aquela pessoa, não foi uma boa fase, não tratei bem... Eu acho que isso é fixe fazer isso, portanto tu podes fazer isso, só que nós nem sequer estamos perto dessa discussão. Porque nas próprias escolas não se fala disso, fala-se pouco. Acho que hoje em dia já se fala mais. Acho que já não é como no nosso tempo. Acho que hoje em dia já não é essa glorificação dos descobrimentos. Que eu acho que pode ser simultâneo, não é? Tu podes dizer que este gajo foi um gênio e descobriu a cura para o cancro, no entanto, tocava em crianças. Tu podes falar as duas coisas. Podes, claro. Uma coisa não mas invalida a outra, era aí não? que é. Por isso que eu digo que há uma falta se ele descobriu a cura para o cancro porque tocava em crianças, aí torna a questão mais difícil. É a questão mais difícil. No entanto, não valeu a pena. Pode ter valido a pena. Mas a questão dos descobrimentos tem essa coisa. Que, tipo, obviamente que foi horrível, mas como é que era o mundo se não tivesse havido isso? Era pior? Podia ser. Não sei se era. Podia ter Acho que a menos discussão, progresso, sim. podia ter menos globalização, podia ter os povos ainda Tipo, podiam estar mais na pobreza. Todos os índios que morreram de varicela e de gripe diriam que se calhar para eles seria pior. Pois, é verdade. E como é que tu medes isso? Por isso é que é uma discussão muito difícil de ter. Agora, eu acho que a discussão deve ser tida. Claro, mas neste momento... Não deves barrar a discussão ao início. Mas nem neste para um lado, nem para o momento outro. é mais do que qualquer... Como é que vais fazer isso? Porque ainda é engraçado. Ainda no outro dia estava uma pessoa que é a Liliane Schwartz, que é uma pessoa brasileira que pensa muito bem. Às vezes há algumas coisas que eu discordo dela, mas pronto, ela estava a falar disso porque a notícia chegou lá do Marcelo e ela estava a dizer, ok, nós vamos falar de Portugal, mas o Brasil também tem que reparar a comunidade negra, porque o Brasil também escravizou pessoas, o Brasil também beneficiou, ainda hoje há certas famílias, então no Brasil, que beneficiam dessa economia e continua a haver o trabalho a roçar a escravatura em certos estados do Brasil. Portanto, sim, essas pessoas também... Os descendentes do Gengis Khan, que são não sei quantos no mundo, não é? Um milhão, que tipo, tem ADN, ele pilhou e violou tudo. Toda a gente vai ter que pagar. Mas já não é o argumento. Não, mas tu quando começas a ir atrás, onde é que paras? Não, mas esse é o argumento contra. O que é preciso é... eu acho que é mesmo necessário. Acho que isso revelava um sinal de maturidade, de progresso,
e de que é necessário ter. Bora lá falar disto, bora lá falar do que é que aconteceu, mas sabes porquê? Não é só por uma questão de sabermos a história que é importante, porque nem quem não conhece o passado arrisca-se a cometer os erros do passado no presente, mas porque a estrutura da nossa sociedade, e por exemplo no caso do Brasil isso é mais visível, especialmente em cidades como o Rio de Janeiro, mas mesmo em Portugal, ainda há, não é passada de papel químico, mas ainda há coisas que são resultado disso, são resultado do colonialismo. Não estou a falar sequer da escravatura, estou a falar do colonialismo. E, portanto, é bom saber como é que tu chegaste aqui. Se calhar é mais fácil depois de desatar alguns nós. Sim, mas tens coisas ainda mais recentes e que, esta empresa construiu este império e esta fortuna porque teve uma mão de obra barata e quase escravizada e que se aproveitou da falta de poder económico das pessoas. E que faz agora milhões e milhões de lucros que se distribui para os administradores, que são os mesmos de sempre e os amigos de toda a gente. Essa pessoa também vai ter que reparar. Faz mais sentido começar então a redistribuir a riqueza assim, se for para falar disso. Mas quem fala disto depois é considerado traidor, não é? Quem fala destas coisas. Sim. Mas também, não é traidor, mas é bacoco. Que o Marcelo vai lá reparar quem? Sim, claro. Não é? Está ali a mandar para o ar... Sim. Ele que fez sempre parte da elite, a ver se ele anda a reparar alguma coisa. Como é que... Não é aquela personagem... Sabes o que... Agora, sempre que eu vejo o Ventura a fazer estas coisas... no seu melhor, não é? Sim. Os dois. Mas sempre que eu vejo o Ventura a fazer estas coisas, lembro-me daquela personagem dos... como é que chamava aquele programa de sketches com o Nuno Lopes e o Bruno Nogueira e o... Mas é trabalhar. Exatamente. Tu queres sempre aparecer, não é? Ele dizia isso. Tu queres sempre aparecer. De cada vez que ele aparecia fazer estas coisas, tipo, é um traidor e não sei o quê, aparecia este gajo e Ventura, tu queres sempre aparecer. Quer sempre aparecer. Era obrigado, ele aparecia na televisão, mas aparecia sempre este gajo com ele. Sim. Não é como emplastro, mas era este gajo que aparecia. Ou a senhora da língua gestual, o senhor aparecia ao chat. Ele tinha o direito de criar estes casos que depois dão tempo de antena, mas dizia, ok, nós filmamos, mas tens que vir com esse gajo ao lado. Não é? Era obrigado. Eu acho que não sei se o Nuno Lopes tem tempo, mas podemos tentar fazer isso acontecer. Muito bem, para terminar, eu vou-vos ler duas pequenas coisas, já vão perceber porque é que eu vou fazer. Estamos que horas são? Fizemos uma horinha e depois fazemos agora, puxamos e fazemos mais perguntas. Vou ser rápido, são duas coisas muito curtas. Chama-se Portugal e diz assim: eu tenho 22 anos e tu às vezes fazes-me sentir como se tivesse 800. Que culpa tive eu que Dom Sebastião fosse combater os infiéis no norte da África só porque não podia combater a doença que lhe atacava os genitais e nunca mais voltasse? Quando quase chega a pensar que é tudo uma mentira, que o infante Dom Henrique foi uma invenção do Walt Disney. Oh, Portugal, não imaginas o tesão que sinto quando ouço o hino nacional. Se souberem quem é que escreveu isto, tem direito a um livro. O segundo é mais fácil. Olha, ela já ali a googlar. Vale tudo, quem for mais rápido. Eu fiz este porque como eu fiz um vídeo há pouco tempo com isto, pensei, se calhar eles podem ter visto. Então pronto, eu vou ler o segundo. Vê quem é que põe o braço no ar. Vou ler o segundo. Tatuei a cara e arrependi-me. A minha mãe bem me disse, ó filho, não faças isso. Faz antes no bracinho. Não tatues o focinho. Mas não lhe dei ouvidos, armado em mau. Estava num catálogo em promoção. Devia ter feito uma do Bulical ou das temporárias em Portimão. Pintei o nome da dama escrita em chinês. Acabei com Xiaomin de Gamba em vez de Inês. Isso é Fernando Pessoa, de certeza. Isso é Fernando Pessoa. Gandim, muito bem. Então, já tens o livro dele? Não, então olha. E o outro, já adivinharam ou não? Já não podia ser assim tão fácil. Então eu atiro o livro aí para o meio e vocês apanham. Dá uma pista. É que não é muito conhecido o homem. Não é muito conhecido. Mas era o livro que estava lá à mão quando eu estava a pensar nisto, estava lá ao lado e disse, olha, vou fazer este. Vocês têm Google. Faça uma coisa qualquer. Foi antes das eleições que eu fiz isso. Então vamos fazer outra pergunta. Que idade é que tem o Guilherme? Isso foi fácil. É fácil. Fez este 40 há pouco tempo. Alguém sabe o dia de aniversário do Guilherme? Espera aí que ele está... Exatamente. Pimbas, aí está. Mas foi, é quem utiliza... Daqui a uns tempos, tu estás com o chip e tu estavas a dizer isso e isto já estava a ir automaticamente. Claro. Muito bem, então depois nós damos-te o livro e
vamos fechar esta parte. Vamos fechar a parte e vamos para o episódio do especial de patronos. Que é com E para quem está perguntas. aqui, e vamos ver perguntas. Sim, Que vocês se houver. tenham, se não tiverem, a gente inventa qualquer coisa. Sim, a gente faz É aqui isso. mais 20 minutinhos. Pronto, então há aqui um corte agora, não é preciso cortar aí, a gente continua.